a palavra cidadão já não tem tanto prestígio, né? Pelo contrário, o meio jurídico impôs a sua linguagem particular, impôs a sua linguagem tradicional. A República já está consolidada, de uma certa forma, pelo menos face à opção monárquica, não há mais que fazer, né, ter certos cuidados em matéria de linguagem republicana. A palavra cidadão desaparece dos termos do tribunal e a própria fórmula de datação da ata muda. Ao invés do ano da República, aparece o ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui ao lado, como mencionei, de fórmulas altissonantes como doutor, excelentíssimo senhor doutor, excelentíssimo senhor desembargador e até um excelentíssimo senhor desembargador doutor, né? Não falta muito de coisa, né? Esse triunfo dos velhos títulos mostra que, no fundo, triunfou uma sociedade desigual. E uma sociedade desigual que sinaliza frequentemente com a importância do título acadêmico, né, para sinalizar, para indicar diferenciação social. Isto era mais forte antes, né? Hoje, qualquer um pode conseguir um título acadêmico, não da UFSC, não da USP, não da Federal do Paraná, mas não faltam faculdades cujo nome não ouso mencionar, ainda mais sendo filmado, não é? E qualquer pessoa, né, com alguns recursos e preenchendo xizinhos, né, consegue um diploma, né? Nós conhecemos os nomes, não é? Que isso fica entre nós, não é? Em todo caso, no início da República, o título acadêmico soa ainda no Brasil como uma espécie de título de nobreza, né? Há pessoas, por exemplo, no Exército que, por terem estudado Direito ou Engenharia, exigem ser chamadas de coronel-doutor ou doutor-coronel, né? Isso, felizmente, já mudou. Havia também, não sei se os avós dos senhores já presentearam os senhores com isso, os famosos anéis, né? Anéis de doutor. Então, tem um anel de rubi, né? Quem tiver um bisavô na família que foi advogado e ele estiver ainda vivo, peça para ele o anel de rubi, né? E passe ridículo depois o resto da vida nos tribunais, né? O próprio Lima Barreto, um grande escritor da época, criticava o respeito exagerado do povo, quase religioso do povo, aos chamados doutores, né? E comparava o ensino jurídico da época, que era quase tão ruim como o atual que eu passo aos senhores, né? Comparava esse ensino jurídico àquela noite que a pessoa passa em claro antes de virar cavaleiro, de ser sagrado cavaleiro. Você tem uma noite de vigília, na Idade Média, de ser sagrado cavaleiro. Sofre ali um pouco, né? Se entedia, e depois de manhã é sagrado cavaleiro, né? Isso seria, segundo ele, o que nós tínhamos no ensino jurídico brasileiro. A pessoa ia se entediar longos anos na faculdade, até finalmente vir o diploma e o título de nobreza acadêmica, né? De qualquer forma, seja em relação aos jovens doutores, digamos assim, né, aos jovens bacharéis, tanto respeito popular, imaginem, né, como é o nível de respeito que exigem os desembargadores, né? E é claro que nessa hora há uma tensão quando você quer usar títulos republicanos, no início da República, e os títulos tradicionais, justamente no lugar em que esses títulos tradicionais parecem ser mais importantes, né? Todo regime novo, como mencionei, desperta expectativas novas, grandes expectativas de mudança, ou, né, tenta despertá-las de certa forma, jogando com as palavras, né? Todo novo regime, portanto, traz uma tendência inerente a uma revisão conceitual e uma superrepresentação do que é novo, né? Sobretudo no campo da linguagem. E também no campo da linguagem simbólica, no sentido mais amplo. É da República que vem, né, um grande grupo de hinos novos que o Brasil recebe. É uma tentativa de mudar o hino nacional, que não cola à época, mas isso, nessa época, né, vem novos hinos, né? O civismo ali incentivado, então o hino da República, o hino da bandeira, tudo vem dessa época. É uma preocupação com os símbolos. A bandeira nacional é mudada, né, da bela bandeira imperial, aquela bandeira que nós tanto estimamos, né, como uma irmã feia, né, que nós temos até hoje. Também se cria nessa época, de forma muito forte, o mito de Tiradentes, né? Aquela ideia de Tiradentes, daquele Tiradentes que parece Jesus Cristo, né, sacrificando, aquela imagem mesmo, ela é criada nessa época. A visão que nós temos de Tiradentes é em grande parte a visão do início da República, uma visão que foi criada como um símbolo, né, um símbolo laico contraposto, digamos assim, ao Jesus Cristo, né? Ele é um Jesus Cristo republicano, sacrificado pela família Bragança, né, de Dona Maria Louca, pelos ancestrais da família imperial destronada, né? Também surge uma república, né, uma bela mulher nua, né, com belos seios à mostra, que copia a Marianne francesa,
Né? Todos os símbolos religiosos parecem encontrar um contraponto cívico-republicano. A Marianne em relação a Maria, né? No nosso Tiradentes em relação a Jesus Cristo. Isso leva também os católicos conservadores da época e monarquistas a observarem que está se surgindo aqui, está sendo imposta ao país uma estranha religião, né? Está havendo uma substituição do catolicismo do povo brasileiro por uma espécie de nova cristandade que é criada intolerante e que não surge das catacumbas, mas sim dos cafés do Rio e dos escritórios dos escreventes de secretaria, né? Aqui, portanto, uma ideia de que estão mudando os símbolos, e essa mudança de símbolos traz consigo, naturalmente, uma atmosfera, revela também um certo anticlericalismo, uma implicância por coisas religiosas, né? Já, como sempre advirto, há sempre em relação aos republicanos, há várias correntes diferentes, nem sempre se entendem os republicanos, há democratas e autoritários, há liberais e outros que não o são, né? Há federalistas e centralistas. Só uma coisa que une todos os republicanos brasileiros no início da República: todos abominam a igreja e acham que a igreja é responsável pelo atraso de Portugal e do Brasil. Tudo que é relacionado à igreja tem que ser escorraçado da esfera pública, né? Disso vem o casamento civil, vem uma onda de laicização, vem que chega inclusive aos cemitérios. A ideia é tirar o controle da vida das pessoas, antes na mão do padre, né, que fazia o registro de nascimento, do casamento e do óbito, né, passá-lo ao Estado. Portanto, uma atmosfera de laicização que se revela também na justiça republicana. Essa justiça republicana, ela vive no seu início, nos tribunais superiores, uma fase realmente um pouco complicada de adaptação. As formalidades são mantidas, mas o aspecto religioso tem que ser eliminado, mesmo quando se vincula àquelas formalidades. A missa já havia sido eliminada ao longo do Império, talvez mais por preguiça de alguns juízes, né, ou por uma tendência leve ao liberalismo, do que propriamente por um grande anticlericalismo. Agora, todo e qualquer elemento vinculado à religião começa a ser identificado no corpo do Supremo Tribunal Federal e atacado por ministros do Supremo. Então, por exemplo, vai o bispo de Olinda a uma sessão do Supremo. Rapidamente, os ministros se pegam quase que a tapas, um dizendo ao outro: nós não podemos registrar em ata que este homem é o bispo. Porque se nós falarmos que ele é o bispo, nós estamos tratando este homem como algo diferente de um cidadão comum. Morre um ministro e vem um convite oficial para a missa de sétimo dia. Escândalo do Supremo. Como? Um documento oficial chamando para uma missa? Né? Onde estamos parando? Onde vamos parar? O que será do Estado laico? Né? Há uma preocupação, talvez um pouco exagerada, portanto, em separar aqui a religião do Estado. Preocupação que, inclusive, que repercute de forma bastante avançada na jurisprudência. Né? No caso dos protestantes de Campinas, em 1903, por exemplo, né? Se o Supremo Tribunal Federal garante a uma minoria religiosa, até então discriminada, o direito de falar em público. Né? Basicamente, é um caso que protestantes querem fazer um culto presbiteriano em Campinas e anunciam que farão publicamente, né? Acreditando que a Constituição é para valer. A Polícia de São Paulo diz: não é para valer coisa nenhuma, né? Sobretudo porque os padres da cidade marcam para a mesma hora, para o mesmo lugar, um ato de desagravo em favor da Virgem Maria. Né? A pancadaria ali entre os fiéis, aquele espírito bom, né, de comunhão cristã. Né? A polícia percebe o perigo e o que faz? Proíbe a manifestação religiosa do grupo menor. O que esses encrenqueiros estão rezando aí? Nunca teve isso, né? O TJ de São Paulo, já numa tradição, né, dessa época, começa a dizer: não, estão certos os católicos, não tem, está certa a polícia, não tem nenhum culto protestante a ser feito, isso perturbará a ordem pública. Né? Até que no final o Supremo, numa decisão importante, uma decisão inovadora, diz: não, a liberdade religiosa é para valer, a igualdade religiosa é para valer, né? E o Estado laico é para valer, a Constituição é para valer. Né? Portanto, a Polícia de São Paulo e o TJ de São Paulo, né, se controlem um pouco e deixem que os protestantes façam aí o seu culto. Num caso relacionado ao Mosteiro dos Beneditinos do Rio, que até hoje é um mosteiro bastante rico, né, mas na época era riquíssimo, né, o Supremo Tribunal Federal também decide que o mosteiro e a Igreja Católica, né, quando comparecem em juízo, devem ser tratados como qualquer cidadão privado. Há, portanto, uma tentativa de modernização republicana nas coisas da religião. Não, porém, em todas as coisas dos ritos, dos nomes e do tratamento. A Constituição republicana proíbe títulos de nobreza. Né? Os guardiões da Constituição, no entanto, têm títulos de nobreza por vezes. Uma boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal veio do antigo STJ imperial. Alguns têm títulos, barão disso, conde daquilo. Continuam assinando assim os acórdãos.
A Constituição proíbe o uso de títulos e nos acordos em que se aplica a Constituição, né, os ministros violam a Constituição usando os seus títulos. Né? No próprio regimento do tribunal isso aparece também. Né? Ou seja, o tribunal que deveria estar, no fundo, fiscalizando a aplicação da Constituição, garantindo essa aplicação, é o primeiro a violá-la, né, para manter os títulos proibidos. É claro que aqui isso não nos causa estranhezas. Você pega a história da justiça brasileira na longa duração. Né? Nunca faltou a ela adaptabilidade. Né? Adapta-se aos regimes com grande velocidade. Né? Não há juramento de fidelidade à ordem constitucional anterior que não seja rapidamente esquecido quando muda o regime. Né? Aí uma verdadeira leva de magistrados, né, se esquecem desse juramento, prestam rapidamente o juramento aos novos detentores do poder. Né? Isto não preciso ir muito longe, nem para o início do século XX e o final do XIX, para encontrar situações assim. Né? De qualquer forma, o Supremo Tribunal mantém já no seu regimento, nos seus 2 primeiros regimentos, uma preocupação obsessiva com ordem de precedência, com roupas, com as formas de tratamento. Né? É preciso endereçar o tribunal, segundo o regimento de 1909, como egrégio tribunal. Né? Os membros do tribunal devem ser chamados de excelências e ministros. Né? Devem usar vestes talares. Né? Mesmo os funcionários que estão lá, que até hoje aparecem na TV Justiça, aquelas criaturas, né, sofredoras que aparecem lá, arrumando o casaquinho do ministro, puxando a cadeira, também eles têm que usar as roupas talares, né, as roupas negras, como se estivessem numa grande cerimônia. É claro que aqui, essas normas internas que o Supremo faz para si mesmo, né, criando esse teatro todo, essas normas internas nem sempre têm correspondência com o que realmente está acontecendo fora. E você vê isso no que é a interface entre o teatro dos desembargadores, digamos assim, e o que é o mundo externo. A interface é o próprio prédio. Vocês verificam isso na qualidade do prédio, na grandiosidade do prédio, no caráter, na pompa daquela construção. Né? No início da República, isso você vê claramente. Os primeiros governantes são militares sem muito apreço pelo Estado de Direito. Né? Deodoro da Fonseca não tem nenhum, Floriano Peixoto muito menos. Né? E para eles, no fundo, a justiça é aquele bando de gente de bacharéis que estão ali a decidir. Né? Eles não têm tanta importância quanto nós, heróis militares da Guerra do Paraguai. Né? Fazemos e acontecemos, fechamos congresso, fuzilamos de vez em quando uma pessoa ou outra, esses juízes que decidam o que nós queremos. Né? Nessa época de república de bananas que nós vivemos, o fato é que, sem sombra de dúvida, não havia um interesse muito grande do governo em sinalizar um interesse muito concentrado, pelo menos da presidência da República e do Executivo, então predominantes, em sinalizar que o Judiciário era um grande centro de poder. Né? Quando isso é feito por mentira ou concessão retórica. Né? Mas isso você vê nos prédios que a coisa não funciona assim. Ninguém gasta dinheiro fazendo belas sedes para o Supremo, né? Para o Supremo Tribunal Federal. Eles vão de casa em casa ali, por vezes em casas com goteiras, né? Fazendo o seu mistério, mesmo com toda a pompa que tentam criar internamente. O desrespeito ao Supremo vai tão longe que se nomeia um médico para o Supremo. Né? O médico Barata Ribeiro é nomeado para o Supremo e, felizmente, num caso também raríssimo, é recusado pelo Senado. Né? Como sabem os senhores, há uma sabatina no Senado, que se mantém até hoje, né? Inclusive uma sabatina interessante no caso da ministra Ellen Grace. Convido os senhores a verem, talvez, no YouTube. Né? Com um determinado senador chegando à ministra e falando que conhece a ministra e pode dizer que a elogia e pode dizer que ela tem qualidades porque conhece as mulheres profundamente. Ele é ginecologista. Então, vejam que há ainda essa sabatina, né, que é feita e nessa época também se fazia. De qualquer forma, há uma mudança radical da forma do regime quando vem Prudente de Moraes, quando a elite paulista e a elite mineira chegam ao poder. Né? Nessa hora, há uma espécie de tentativa de delimitação de espaços e de tipos de regime. Nós somos civis, nós somos democratas, nós somos avançados, nós decidimos